Oi, Lazarine. Boa noite. Gladys, boa noite. Muita paz, sejam bem-vindas. Kátia também, boa noite. Muito bem-vinda ao nosso estudo. Gratidão. Em nome do Cristo, Helen. O grande Helen, o grande poeta de Brasília. Boa noite para vocês. Vamos refletir André Luiz mais uma vez, né? Eu fico esperando esse momento, pedindo a Deus para que me auxilie, me dê a força para eu poder realmente não colocar pontos de vistas e prejudicar a compreensão do André Luiz, o que seria péssimo de minha parte. Eu peço que a espiritualidade me ajude. Eu estou falando por causa do Erlen, que falou que da última vez eu estava meio romântico, meio poético, e eu não tenho essa verve, né? Eu tenho muito bruto, assim, muito bronco para esse negócio de poesia, que eu sei que você é um grande poeta, Erlen. Mas para que eu possa estar sintonizado com os espíritos, para eu poder realmente fazer uma boa leitura, fazer uma boa interpretação e fazer uma síntese, porque nós fazemos síntese também, porque o livro é longo. Então nós pegamos partes importantes para fazer a síntese com quem está nos acompanhando. E vocês não tenham dúvida nenhuma, eu, Jorge Hess, tenho aprendido muito comigo. Alice, boa noite. Porque à medida em que eu estou lendo, porque eu estou com o texto na minha frente, e existe uma palavra aqui, uma interjeição ali, uma colocação ali, eu vou aprendendo. Muito obrigado, Erlen, por esse feedback aí. Vou tentar ficar, tá? Vou tentar ficar, né? Porque é sempre um compromisso, é uma responsabilidade muito grande quando nós falamos aos corações alheios, né? Porque nós chegamos ao coração daquele que nos acolhe, daquele que deposita em nossas palavras certa confiança. E qualquer deslize, nós derruímos todo um processo de crenças, de uma estruturação, de uma nova versão para cada um. Porque com o Espiritismo, com André Luiz, nós estamos sendo convidados a criar uma nova versão para nós, né? Uma nova versão do eu, uma nova versão, não melhor nem pior do que ninguém, mas uma nova versão, uma versão melhor, né? Uma versão mais entusiástica com esse trabalho em busca do bem, do belo, do bom, da harmonia, da paz, do próximo, do Cristo, de Deus, do Evangelho, tudo que é bom. E nas horas que nós somos desafiados a dar uma atençãozinha para as coisas ruins, opa, peraí, esse não é o melhor caminho. Então a gente já começa a construir um potencial enorme de discernimento diante das situações. Por isso que é muito bom sermos justos nas palavras e não distorcer muito com ideias mirabolantes, com ideias fantasiosas, mas realistas, né? Porque de alguma forma incomoda. A gente sabe que incomoda o nosso ego, né? Olha, seja bom, seja humilde, seja paciente, não revida, perdoe. Porque o nosso ego não quer fazer isso. Mas a nossa essência, a essência que nós somos, quer fazer isso. Então, usando a força de vontade, a vontade forte, nós conseguimos fazer. E, como eu disse, damos um salto de qualidade importante em nossa evolução na atual encarnação. E nas outras serão consequência desse grande salto. Não é um salto fora das leis do processo gradual de evolução, não. Mas um salto de qualidade de evolução, diante do alto amor, do alto acolhimento, da autoaceitação. A partir do alto respeito, da autovalorização, você começa a perceber que tem um potencial enorme em você. Um potencial muito grande de trabalho. Humildando o orgulho, amansando a rebeldia, se colocando sempre como aprendiz da vida, como espírito imortal e filho de Deus. Isso faz diferença na vida de cada um de nós. Porque o aprendiz, ele aprende. Como aprendiz, ele erra e acerta. E não vamos entrar em culpa, né? Pelo menos o convite é não entrarmos em culpas, nem desculpas, mas sermos responsáveis pelas nossas
escolhas. Mas aqui temos à frente também um grande abraço para vocês, tá? Bom, o capítulo de hoje vai nos remeter a um serviço espiritual. Diz ele aqui: afastamos-nos da instituição que estava lá com a Eugênia, com aquele nosso irmão Antônio Castro, como a nossa irmã Celina, com o dirigente Raul, com os espíritos, né, e etc., trabalhando ali. Agora estão se afastando um pouco dali, né? Quando eles estavam se afastando, o marido da médium Celina, da irmã Celina, se aproximou deles, porque ele já conhecia o Aulus. E, já como conhecido do Aulus, né, fez o seguinte indagação, uma exclamação: meu caro Aulus, por favor. E no momento que ele pediu um favor, um obséquio ao Aulus, o marido da Celina, tá, que ele já está desencarnado, era um péssimo marido, não era dos padrões de bondade, não. E foi apresentado a André Luiz também, né? E a partir daí o nome dele é Abelardo, tá? O marido desencarnado de Celina, que ainda está encarnada, é Abelardo. E foi apresentado, então, para o André Luiz. Aqui temos o Abelardo Martins, etc. e tal. Ele foi esposo de Celina e vem se adaptando aos nossos regimes de ação. Abelardo não era uma entidade esclarecida. Era ainda profundamente arraigada aos hábitos terrestres. Meu caro Aulus, continuou o Abelardo, eu venho rogar-lhe auxílio em favor de Libório. Vocês se lembram de Libório, não se lembram? Libório, que era aquele fazendeiro, aquele homem, né, do passado, cheio de crimes, vampirizando e sendo vampirizado por uma encarnada, e que foi, na mediunidade psicofônica consciente de Eugênia, foi aquele espírito que foi tratado ali. E o assunto é com ele, né? O socorro do grupo melhorou as disposições do Libório, mas agora é a mulher que piorou perseguindo. Então o Libório foi tratado no grupo lá com a irmã Eugênia, né? A média Eugênia, vocês se lembram. Então se tratou ele em parte, mas existe agora a obsessora encarnada. Tanto ele sugava as energias dela, inclusive lembra quando ela se alimentava, parte da alimentação fisiológica da alimentação ia para ele e tal, aquelas coisas tudinho, mas ela também é obsessora dele. E é isso que o Abelardo, ex-esposo da Celina, está falando para o Aulus. E o Aulus diz: só pode contar conosco, vamos ver o que nós podemos fazer, né? É importante que a Celina, nesse momento, também nos ajude. E, afagando-lhe os ombros, concluiu: volte à companheira, e tão logo se desligue Celina do corpo físico, pela influência do sono, traga em sua companhia, a fim de que possamos seguir todos juntos. Então, está pedindo para que, durante a noite, Celina, ao dormir, emancipe-se do corpo. O Abelardo, seu ex-esposo, a convida para levar, para conversar com Aulus, né? E que o Aulus estaria aguardando em um determinado lugar, que seria um jardim próximo lá. Abelardo afastou-se contente enquanto penetrávamos enorme praça arborizada, onde eles iam aguardar a Celina e o Abelardo. Aproveitando os minutos, Aulus se reportou àquela solicitação, né, do Abelardo em relação ao Libório. Abelardo interessava-se por Libório, que é o chamado Libório dos Santos, ou Libério dos Santos, não importa, mas é aquele espírito. O primeiro comunicante por intermédio de Dona Eugênia. Aulus informou-nos que Abelardo vagueara por muito tempo em desespero após a desencarnação. Tanto quanto na experiência física, ele fora um homem temperamental, não se resignara de imediato às imposições da morte. Mal-humorado, voluntarioso, desencarnara muito cedo em razão dos excessos que eliminaram as forças orgânicas e tentou, em vão, obsidiar a Celina, cujo concurso reclamava qual se lhe fora simples serva. Reconhecendo-se incapaz de vampirizá-la, ele viu que não tinha capacidade de vampirizar a Celina, porque é uma médium equilibrada, excursionou alguns anos nos domínios das sombras, entre espíritos rebelados, espíritos irreverentes, até que as orações de Celina, coadjuvadas pelas intercessões de muitos amigos, conseguiram dissuadi-lo.
É interessante esse pedaço dessa frase na narrativa de André Luiz sobre a força, o poder que tem a oração. Uma oração coadjuvada por intercessões de outros amigos espirituais conseguiram demover dele aquele ódio, aquela negritude moral, sua ignorância e a sua rebeldia. Então, de tanta oração que ele recebia, ele foi dissuadido a mudar o seu tônus mental, curvara-se, enfim, à evidência dos fatos. Reconheceu a impropriedade da intemperança, quer dizer, pessoa irritada demais o tempo todo, em que se comprazia. E, depois de convenientemente preparado pela assistência do grupo de amigos que acabávamos de deixar, ele foi admitido numa organização socorrista em que passou a servir como vigilante de irmãos desequilibrados. Então foi dado um emprego para ele, vamos dizer assim: olha, Abelardo, você realmente agora está voltado à prática do bem, então você recebeu, né, uma tarefa, né, servir como vigilante de irmãos em desequilíbrios mentais. Excelente. Então ele está tendo a oportunidade de trabalhar junto a desequilibrados mentais. Tão logo Aulus completou a rápida biografia, Hilário, sempre indagador, perguntou o seguinte: o contato com Abelardo suscita indagações interessantes. Continuará ele, o Abelardo, porventura em comunhão com a Celina? Já que ele era muito desequilibrado, tiraram ele das trevas e tal, agora ele é um vigilante que trabalha com alienados mentais. Mas a pergunta que o Hilário está fazendo, né, é se ele estava ainda ligado a Celina, do ponto de vista espiritual. O Aulus, claro, confirmou que sim, né, porque o amor entre ambos tem profundas raízes no passado. Apesar da diferença moral em que se exprime, diz o Hilário, né, apesar disso, a Celina tão equilibrada e o Abelardo tão desequilibrado, agora o Abelardo está se equilibrando, sendo um vigilante, trabalhando junto aos desequilibrados mentais. E o Aulus respondeu: por que não? Acaso Deus deixa de nos amar, não obstante as falhas que pautamos ainda na vida que nos é própria? Ou seja, Deus deixou de nos amar por nós ainda sermos tão inferiores, tão ainda imperfeitos? Deus não deixou de nos amar. Por que Celina deixaria de amar? Não faz nenhum sentido. Realmente, o Hilário concordou. Este argumento é indiscutível. Entretanto, Abelardo religou-se a ela de novo? Claro, está religado a ela. Mas nela ele encontra um valioso incentivo ao trabalho de autorrecuperação em que ele está estagiando como vigilante de espíritos perturbados mentalmente. Mas na posição de desencarnado, chega a partilhar-lhe o tempo doméstico, e a pergunta ainda do Hilário para o Aulus: tanto quanto lhe é possível, sim. Por haver descido consideravelmente a indisciplina e a perturbação, ainda sofre, claro, as consequências desagradáveis dos desequilíbrios a que se rendeu. E por esse motivo, o lar terreno, com a ternura da esposa Celina, é o maior paraíso que poderá receber por enquanto. Diariamente ele se entrega ao serviço árduo, na obra assistencial em favor de companheiros loucos, né, ensandecidos, desequilibrados da mente. Então ele tem esse trabalho como vigilante, mas ele descansa sempre que oportuno, né, no jardim familiar ao lado da Celina, sem nenhum problema. Ele agora está trabalhando, então ele frequenta a casa dele, sim, e recebe o apoio moral da Celina, uma grande, melhor médium do grupo. Uma vez por semana, ele acompanha no culto íntimo da oração. Ele é, para ela, firme associado nas tarefas mediúnicas, e todas as noites em que se sente favorecido pelas circunstâncias, consagram-se ambos ao trabalho de auxílio aos doentes. Não foram apenas cônjuges, conforme as disposições da carne, não foram marido e mulher só, não. Eles são infinitamente amigos. E Abelardo agora procura aproveitar o tempo a benefício do seu próprio reajuste, sonhando receber a esposa com novos títulos de elevação quando Celina for novamente trazida à pátria espiritual. Então é interessante, né, essa questão de ele estar trabalhando muito para crescer-se moralmente, a fim de que ele possa se preparar para receber, já muito bem preparado moral e intelectualmente, a Celina, muito equilibrada enquanto médium,
ao desencarnar. Então ele vai acolhê-la já num patamar muito melhor e, evidentemente, essa jornada de ambos permanecerá agora de vento em popa, né? Porque ele está se esforçando para isso. Agora o Hilário continua perguntando, mas isso é comum? A separação dos casais é apenas imaginária? Um caso não faz regra, ponderou o áudio, ou seja, a separação de casais, em alguns casos, sim, não, acontece, e outros casos não. Então nós não podemos fazer o caso de Celina e Abelardo uma regra, não é uma regra, é o caso específico, pontual. Onde não prevalecem as afinidades do sentimento, o casamento terrestre é um serviço redentor e nada mais. Olha que frase que o Aldous está dando para o Hilário numa pergunta em relação a Celino e a Abelardo, em relação a casamento. Quer dizer, eu estou casado e de alguma forma eu estaria obrigatoriamente ligado à pessoa que eu estou casado, aqui encarnado e desencarnado, e teremos que caminhar junto para a eternidade. Existem casos e casos, não podemos fazer uma regra, é o que ele está dizendo para nós. Onde não prevalecem afinidades de sentimentos, o casamento terrestre é um serviço redentor, ou seja, apenas o processo de resgate, nada mais. Na maioria das situações, a morte do corpo somente ratifica, ou seja, confirma uma separação que já existia na experiência vulgar. Ou seja, existem casais que vivem tão desafinizados, de forma tão heterogênea, sob o ponto de vista de ideais, de sentimentos, de respeito, de reciprocidade, de renúncia e de sacrifício, muitas vezes, em que, sendo exatamente um casamento provacional, a desencarnação acaba sendo uma verdadeira separação de um processo provacional, muitas vezes muito duro para um e para outro. Porque nós sabemos que não é muito simples, é muito trabalhoso a vida dos casais, né, nos casamentos do dia de hoje. E a morte constituiria exatamente nesse caso uma separação. No caso de Abelardo e Celina, não, eles estão ligados um ao outro sentimentalmente já muitas e muitas encarnações. Mas não é uma regra. Todo casal estão ligados já há milhares de anos. Não, isso não é uma regra, é o que ele está dizendo para nós. Eu estou só passando para você o que o áudio está explicando aqui para o Hilário. Nesses casos, quando há desequilíbrio, o cônjuge que abandona o envoltório quando desencarna, né, se retira da prova a que se submeteu, à maneira de um devedor que atingiu a paz do resgate. Então são os casamentos provacionais, são os casamentos expiatórios. O Martins Peralva tem um livro que ele nos fala de 5 tipos de casamento, dentre os quais o de expiação, existe o casamento de sacrifício, né, que é aquele espírito muito evoluído, reencarna com seres muito inferiores, e existem casos de casamentos por afinidade, existem casamentos fortuitos ou acidentais, e isso ele explica muito bem em sua obra. Mas eu acho que 99% dos casamentos na Terra são casamentos provacionais, porque nós estamos no mundo de prova e expiação. Ou expiatório, porque prova e expiação, né, quando fala de expiação ou prova, a expiação é uma prova forçada, mas não deixa de ser provacional. Todavia, quando os laços da alma sobrepairam as emoções da jornada humana, ainda mesmo que surja o segundo casamento para o cônjuge que se demora no mundo, a comunhão espiritual continua sublime, em doce e constante permuta de vibrações e pensamento. Uma coisa interessante também são pessoas seres, espíritos que têm essa ligação profunda. Quando um desencarna, não foi o caso aqui de Celina, que ela não casou de novo, mas digamos que ela tivesse casado de novo. Mesmo que se ela tivesse casado uma segunda vez, como viúva que era, e o Abelardo fora, agora o Abelardo melhorado, mas mesmo assim o Abelardo está ligado ao coração dela, aos sentimentos dela. Isso não romperia essa ligação. Basta vocês se lembrarem, no caso Tobias, no livro Nosso Lar. Inclusive ele estava vivendo em Nosso Lar, na sua residência, com as duas. A primeira esposa dele, que é efetivamente a que o acompanha já há muitas encarnações, e que foi segunda esposa dele, quando a primeira desencarnou, ele ficou viúvo, casou com a segunda. Mas essa segunda já tem um planejamento para casar com uma outra pessoa, porque a que está ligada ao Tobias do livro Nosso Lar, exatamente é aquela primeira esposa. E é isso que ele está dizendo aqui, né? Então, a comunhão espiritual, ela continua sublime, em doce e constante permuta de vibrações e pensamento, mesmo que haja um segundo casamento.
mesmo que a viúva ou o viúvo case uma segunda vez, mas a ligação continuou com aquela primeira. Hilário, ele fez algumas reflexões e conjecturou o seguinte: a travessia pelo túmulo à morte, né, impõe efetivamente ao espírito modificações profundas. Cada viajor em sua estrada, cada coração com o seu problema. E aí, exclamou Aulus, satisfeito, bem-aventurados os que se renovam para o bem. O verdadeiro amor é a sublimação em marcha através da renúncia. É muito importante essa palavra renúncia. Renúncia, às vezes, sacrifício, ou o que eu gosto de chamar de sacrifício, que é o sagrado momento dos sacrifícios. Porque, queira ou não queira, cada ser humano, cada um de nós somos indivíduos. Cada um de nós temos a nossa experiência do passado, do presente. Cada um de nós, mesmo que casados, cada um tem uma visão de mundo específica. Porque as leituras não são, mesmo que sejam as mesmas, a leitura das mesmas leituras serão diferentes em função das diferentes experiências do passado também. Então, mas o verdadeiro amor, que é a sublimação em marcha através da renúncia, ela está ligada exatamente a essa compreensão em que nós somos convidados a não ficar preso somente ao para mim, eu quero, ninguém tá, que eu vim primeiro, ao mundo egóico. Quando nós estamos e optamos pelo casamento numa vida de conjugal, aí exatamente são duas almas a buscarem no mesmo ideal um processo possível de fusão, né, nesse ideal, embora ambos são indivíduos. O grande problema dos casamentos e de muitas famílias é que um esposo vê na esposa duas pessoas e a esposa vê no esposo duas pessoas. Como assim? O esposo vê na esposa aquela mulher que ele idealizava, que ele idealiza. Mas na realidade ele está vendo a pessoa real, não a que ele idealizou. Porque ele idealizava uma pessoa perfeita, uma princesa e tal, e de repente ele vai ver que não é a princesa. Então ele está vendo a pessoa real. Na cabeça dele ele tem a ideal, mas ele convive com a real. E da mesma forma a mulher pensava naquele príncipe encantado e de repente está diante de um sapo e não do príncipe, e de repente aquela pessoa, aquele marido que ela idealizava não é, muito embora ela tenta ver esse idealizado, mas ela está vendo o marido real, o sapo. Então, no fundo são quatro pessoas, se a gente for analisar direitinho. Marido e mulher, na realidade, se veem em dose quádrupla, né? Então, isso traz problema. Porque uma coisa é você idealizar na outra aquilo que você não consegue ver na outra. Não adianta você idealizar uma pessoa maravilhosa, cheia de virtude, porque quem vai buscar a virtude é ela, você não tem como impor a virtude nela, isso serve para homem e para mulher. Então é importante convivermos dentro de um processo de renúncia, de sacrifício, de amor, dos trabalhos em conjunto com a pessoa real. Porque com a pessoa real você trabalha melhor esse lidar com o outro e não com a ideal, porque com a ideal você vai ver que não vai ser realizado, vai ficar brigando o tempo todo. Se não brigando mentalmente, brigando verbalmente e às vezes até em vias de fato. Porque as pessoas veem exatamente, mas seria tão diferente, mas não adianta ficar pensando, seria tão... Ela é assim, a pessoa é assim, e ela precisa ser compreendida assim. Isso vale para um e vale para outro, seja para a esposa em relação a um marido idealizado em que ela está vivendo com o marido real e do marido também, da esposa idealizada, mas está vivendo com a mulher real. A gente precisa realmente trabalhar nossa mente para que a gente possa ver aqueles que estão conosco realmente e não os que nós idealizarmos. Dentro dessa realidade, quem não puder ceder a favor da alegria da criatura amada, sem dúvida saberá querer com entusiasmo e carinho, mas não saberá coroar-se com a glória do amor puro. Muito, muito importante isso. Quem não puder ceder dentro da renúncia a favor da alegria do outro real, não do outro idealizado, do outro real, ou da outra real. Quando você consegue ceder pela renúncia, né, dessa criatura amada, sem dúvida, saberá querer com entusiasmo e carinho, mas se não souber coroar-se com a glória do amor puro, ainda vai virar uma instabilidade no relacionamento entre marido e mulher,
porque sempre haverá uma exigência a mais de um e de outro. E a renúncia não é a passividade, nem a reatividade, mas a atividade em torno dessa renúncia, do qual você vai buscar de uma forma leve, suave, contente. Se você não consegue verbalizar em algum momento, porque às vezes o marido é bronco ou a esposa também é bronca, né? Você faz um diálogo mental. Isso é possível. É você começar a imaginar saindo de você pela compaixão uma energia amorosa em direção daquela pessoa que às vezes você foi falar, ela não está receptiva, mas estará receptiva às energias amorosas, do qual será um convite para ela sair, né, dessa petrificação, dessa cristalização sentimental e ela ir se modificando gradualmente. Então, porque tem pessoas que às vezes não respondem à esposa ou ao esposo num silêncio que acaba sendo mais destruidor que se tivesse falado. Porque é um silêncio cuja mente sai aqueles petardos de raiva, de ódio, de vingança, você só não fala, mas mentalmente está brigando. Que silêncio é esse? Embora você não fale nada, mas ele está falando mais alto que se estivesse falando alguma coisa. Então, o importante é fazer um silêncio proativo. Você realmente se cala para não ampliar a discussão em algum momento, faz uma oração e projeta naquele que está te ferindo, ou querendo te ferir, e você não se permite isso, você ore por ela. E daqui a pouquinho as coisas vão se aplainar, vão se harmonizar. É assim que nós aprendemos a viver subindo a montanha da nossa evolução e lidar com o outro, sobretudo considerando aqui o tema cônjuges, né? Casamentos em suas variadas possibilidades, desde o acidental, desde os provacionais, dos expiatórios, dos afinidades, do de sacrifício. Esse tipo de casamento, como eu disse e repito, o Martinho Peral aborda muito bem. Bom, depois da morte, habitualmente aprendemos no sacrifício dos próprios sonhos a ciência de amar. Depois da morte, habitualmente é comum nós aprendermos no sacrifício dos próprios sonhos a ciência de amar. O que são os sonhos? A idealização. O que seria você abrir mão dessas idealizações da princesa ou do príncipe e você realmente começar a exercitar pela renúncia o verdadeiro sentido da ciência de amar aquele real, aquele que, tanto quanto você, tem defeitos e virtudes, porque ele também tem virtudes, né? Tem defeitos, tem virtudes, como você também tem defeito e tem virtudes. É centralizar nas virtudes, não segundo os nossos desejos, mas de conformidade com a lei do Cristo, com a lei de Deus. Mães obrigadas a entregar os filhinhos às provas de que necessitam, pais que se veem compelidos a renovar projetos de proteção à família, esposas constrangidas a entregar os maridos a outras almas irmãs num segundo casamento, esposos que são impelidos a aceitar a colaboração das segundas núpcias no lar de que foram desalojados, que é o caso também da mulher que fica casar novamente. Tudo isso encontramos aqui nas cercanias da terra. A morte é uma intimação ao entendimento fraternal. E, quando lhe não aceitamos o desafio, o sofrimento é o nosso salário. É questão de aceitação. A autoaceitação e a aceitação do que vem de fora. Quando você se prepara para viver de forma amorosa com você, você tende a entrar no processo de aceitação. E quando você realmente não aceita as situações, mas casou de novo, era minha esposa, porque até ali um intrujão na vida da minha esposa, ou ao contrário, a esposa diz, até agora uma intrujona na vida do meu esposo. Essa questão de uma visão do exclusivismo, né? Ele é meu, ele é meu, ele é minha, é uma coisa equivocadíssima de nossa parte. Ainda muitos alimentam isso, mas ninguém é de ninguém. Nós somos seres livres. Nós somos seres que temos, aliás, o livre-arbítrio, por isso livres, do qual respeitamos o livre-arbítrio do outro também, por isso livre também. Não adianta pensarmos em criar algemas em consciências ali, porque as consciências são livres, é ali que estão exatamente sedimentadas as leis divinas. Então, a nossa obediência são essas leis, que é a lei do amor. Então, dentro dessa realidade, se nós desencarnarmos, por exemplo, e o nosso esposo, a nossa esposa, vier a se consorciar com uma outra pessoa, o convite é a aceitação. Esse é o desafio.
Se não aceitarmos, qual será o nosso salário? O sofrimento, o ciúme, a perseguição, o ódio, o vampirismo, porque a gente não aceita. No primeiro momento, a pessoa não aceita. Esse é o salário de quem não aceita essa realidade. Quando o amor não sabe dividir-se, a felicidade não consegue multiplicar-se. Isso é matemático, né? Quando o amor não sabe dividir-se, mas aí é bagunçada, ela é minha aqui é minha. Não, ele é mesmo aqui meu. Nós somos criaturas de Deus, nem nossos filhos são nossos. Vieram através de nós, mas não de nós. Já dizia os grandes pensadores, né? Essa frase é muito interessante, porque se os nossos filhos vêm através de nós, mas não de nós, na realidade veio através do meu corpo, mas eu não tirei pedaço do meu corpo para que meu filho nascesse. Ofereci o útero, a mulher oferece o útero, mas o espírito que está reencarnando vem de Deus. Então veio através de mim, mas não de mim, vem de Deus. Então, dentro dessa realidade, quando o amor não sabe dividir-se, a felicidade não consegue multiplicar-se. A conversação prosseguia valiosa, animada, quando o Abelardo e Celina chegaram até nós. Vinham reconfortados, felizes. Em companhia da Celina, o Abelardo parecia mais leve, radiante, como se lhe absorvesse a vitalidade e a alegria. A breve tempo, penetramos nebulosa região dentro da noite. Os astros desapareceram, nossos olhos. Era como o piche gaseificado preponderante naquele ambiente. Em derredor, proliferavam soluços e maldições. Mas a pequenina lâmpada de Abelardo agora empunhava, auxiliava-nos a enxergar somente o trilho estreito em que nos cabia percorrer. Findo alguns minutos de marcha, atingimos uma construção mal iluminada, em que vários enfermos se demoravam sob assistência de enfermos atenciosos. Aulus explicou que nós estávamos ali diante de um hospital de emergência dos muitos que se estendem nas regiões purgatoriais. Quando temos consciência de os filhos não são nossos e sim de Deus, soltar é verdade, porque não são nossos, né? Eles vieram através de nós. E é importante ter essa visão, porque em algum momento nós vamos ter que entregar para o verdadeiro Criador, né? Agora, é claro, quando nos apegamos excessivamente dentro desse exclusivismo egóico, é essa visão realmente de você não dar liberdade ao outro. Tem mães que não dão liberdade aos filhos, tem pais que não dão liberdade às filhas, e isso acaba realmente alejando a liberdade, o livre-arbítrio desses nossos filhos que vieram através de nós, mas não de nós, para que eles possam realmente enfrentar os desafios que nós também enfrentamos. Porque tem mães como superprotetora que, não, eu entrego a minha vida para meu filho não sofrer. Se o filho não sofrer, não vai crescer. Se o filho não passar pelas provas, não vai crescer. Então, ela quer que o filho permaneça na sua ignorância? Exatamente a dor, as lágrimas, os sacrifícios, as derrotas e algumas vitórias que o filho terá, que vai valer a pena a encarnação dele. E as mães, embora instintivamente, dentro de um processo de superproteção, colocando debaixo das asas, instintivamente que eu falei, né, para que ele não sofra nada, não vai crescer, ele vai ficar na dependência. Então, os filhos vêm através das mães, mas não das mães. Na realidade, eles vêm de Deus. Continuando aqui, tudo, pobreza naquele local, necessidade, sofrimento, enfim. E olha só, que é o lugar onde o Abelardo trabalha. Este é o meu templo atual de trabalho. Disse o Abelardo, orgulhoso de ser ali uma peça importante na vigilância, né, na máquina de serviço. Justino, que é o diretor daquela instituição, veio até o grupo, né, cumprimentou a todos, pediu desculpa por não poder ser possível acompanhar, porque estava envolvido em outros trabalhos. E a casa estava repleta de pessoas psicopatas desencarnadas, né, alienados mentais desencarnados. E não poderia dessa forma deter-se naquele momento. Ou seja, ele tinha tanto psicopata para cuidar, esse diretor, né, esse nosso irmão Justino, que ele não podia dar muita atenção para o grupo ali, do Aulus, o André Luiz e a própria Celina, e também ele, o próprio Abelardo, que trabalha ali.
deu-nos, porém, permissão para agir com plena liberdade. A desarmonia era efetivamente tão grande no local que eu não pude abrandar o meu espanto, diz André Luiz. Como cogitar de reajuste no meio atormentado como disse? Como é que pode um espírito melhorar mentalmente numa situação dessa? Deve ter sido realmente um lugar absurdo, inimaginavelmente caótico. É o que André Luiz, como é que nós poderíamos pensar de reajuste mental no meio atormentado como aquele? André Luiz até duvidou disso. Mas o Aulo explicou para ele o seguinte: importa reconhecer que este pouso é um refúgio para desesperados. Segundo a reação que apresentam, eles são conduzidos de pronto. E quando eles são conduzidos, são levados a estabelecimentos de recuperação positiva ou regressam às linhas de aflição de que procedem. Aqui apenas atravessam um pequeno estágio de recuperação. Então, um lugar tão ruim, tão pesado esse hospital de transição aí, de trânsito, que ali é só para trânsito mesmo, eles passam ali pouco tempo. Por isso que o André Luiz, puxa, aqui é impossível alguém se recuperar aqui. Alcançáramos o leito simples em que Libório, o grande Libório lá da irmã Eugênia, de olhar esgazeado, se mostrava distante de qualquer interesse pela nossa presença. Enxergava-nos impassível. Exibia o semblante dos loucos quando transfigurados por ocultas flagelações. Um dos guardas veio até nós, comunicou a Abelardo que o Libório denotava crescente angústia. E logo que o Libório já tinha sido tratado lá no grupo mediúnico, hein? Mas ele estava angustiado naquele momento. E Aulos auscultou paternalmente e em seguida informou o seguinte: olha, o pensamento da nossa irmã encarnada, que o nosso amigo vampiriza, está presente nele atormentando. Questão sintonia mente a mente. Acham-se ambos sintonizados na mesma onda. É um caso de perseguição recíproca. Tanto a encarnada atrai o seu vampiro, tanto quanto o vampiro atrai a encarnada. Os benefícios recolhidos no grupo estão agora obscurecidos pelas sugestões arremessadas de longe. Ela agora está perturbando a vida do Libório, que foi tratado ali, ele foi doutrinado, né? Temos então aqui, disse o André, uma comparação perfeita do que verificamos comumente na Terra nos setores da mediunidade torturada. Médios existem que, aliviados dos vexames que recebem por parte de entidades inferiores, depressa, como lhes reclamam a presença, religando-se a elas automaticamente, embora o nosso mais sadio propósito de libertá-la. Ele está dizendo o seguinte: muitos médios estão no grupo mediúnico, têm os processos psicofônicos, as entidades são encaminhadas, digamos, seus próprios obsessores de familiar, eles saem do grupo mediúnico, eles próprios médios atraem os espíritos de volta. Vocês vão ver casos aqui nessa mesma obra, em que o Alexandre vai explicar para nós o caso daquele rapaz que só pensava em sexo, ele estava casado há pouco tempo, vivia nos prostíbulos, e mal saía do grupo mediúnico, ele atraía aquelas entidades que viviam no prostíbulo, imediatamente colava nele. Embora estivesse no grupo mediúnico tranquilo, sentisse bem, tranquilo, saía do grupo, questão de minutos depois, voltava a bagunça por atração dele mesmo como médium, e ele é um médium que está na tentativa da psicografia, esse caso que nós contamos aqui. Então tem muitos médios, está ali, está tudo bem, sente-se bem, que maravilha, mas saiu do centro espírita, eles voltam. É o que ele está dizendo para cá. E o Aulos, inclusive, concordou com o André Luiz. Enquanto não modificamos as disposições espirituais, favorecemos a criação de novos pensamentos, esses médiuns jazem no regime da escravidão mútua, em que obsessores e obsidiados se nutrem das emanações uns dos outros. Temem a separação pelos hábitos cristalizados em que se associam, segundo os princípios da afinidade. Então existem casos tão graves de afinidade por assimilação das energias tóxicas no campo do eletromagnetismo, digamos do erotismo, no caso do erotismo, ou da bebida alcoólica, ou qualquer outro vício, porque o sexo também é um processo de comportamento, de distúrbios psicológicos que leva ao vício tão perigoso como o vício do álcool, como o vício do cigarro e vício de outras drogas lícitas e ilícitas. Então o sexo também vicia. E estou falando numa das áreas em que há muitas obsessões, por sintonias e por alimentações, realimentações
desse processo vampirístico, né? A pessoa sai dali e já começa a entrar nesse descaminho dos deslizes do erotismo. Então o que ele está dizendo para nós, se o obsessor de fato for encaminhado e se converter, ele diz, não, agora eu quero outro caminho, o médium desequilibrado vai sentir falta dessa alimentação recíproca desse espírito sensual, desse espírito erotizado. E ele, se ele não se equilibrar, ele vai atrair outros. Então é muito importante, nesse processo de alimentação mental, nós construímos pela força de vontade todo um processo de modificação da nossa forma de pensar em relação à vida, em relação a nós, em relação aos outros, em relação às nossas circunstâncias de vida. E a única forma de fazer isso é com exercício, pela vigilância, pela oração, pela meditação, pelas reflexões, pelo relaxamento, pelas respirações profundas, pelas visualizações, pelas meditações. Existem várias técnicas de você trabalhar a consciência, expandindo ou elevando a consciência pela prece, para que você possa criar um processo de musculatura, vamos dizer assim, do seu campo mental. Você criar uma musculatura da forma de pensar, já um pensamento já bastante exercitado, portanto bastante fortalecido para as coisas do bem, ou enfraquecido para as coisas do mal e se deixando levar. Tudo passa pelo pensamento. Por isso Jesus falou, vigiai e orai, vigiai e orai. Vigiar o quê? Os outros? Vigiar as circunstâncias, vigiar a televisão, vigiar os políticos? Não. Vigiar o nosso comportamento mental, vigiar os nossos pensamentos. E toda vez que eles nos desafiam a fazer o mal, vamos orar para que tragamos para fazer o bem. Vamos trazer de volta para o caminho do bem. A oração é um convite para a prática do bem. E daí surgem os impedimentos para a dupla recuperação que lhes desejamos. O Libório fizera-se mais angustiado, mais pálido. Parecia registrar uma tempestade interior pavorosa e incoercível. Tudo indica a vizinhança da irmã que se lhe apoderou da mente. Nosso companheiro se revela mais dominado, mais aflito. Mal acabaram Aulos de formular os seus prognósticos e a pobre mulher, aquela que está sendo vampirizada por ele na terra, tanto quanto vampiriza ele também, desligada do corpo pela atuação do sono, apareceu à nossa frente reclamando feroz. Libório, já brava, já, né, cuspindo marimbondo ali. Libório, por que te ausentaste? Já está sentindo falta dele. Ela está encarnada. E ele é que vampiriza ela, consumindo até a substância do que ela na janta e almoço consome. Não me abandone, diz ela para ele. E ele está em tratamento nesse local aí que nós vimos, né? Um lugar bem desequilibrado e tal, do qual o Abelardo é um dos vigilantes. Não me abandone, regressemos logo, vamos para a nossa casa, vamos. Então chamando de novo o Libório para perto dela. E está ligado à área sexual, vocês vão ver. Que vemos, exclamou Hilário intrigado. Hilário ficou, o que é isso? Não será esta criatura, o serviço desta noite pretende isolar das más influências? O ser Libório, não é? Nós estamos isolando ele dessas más influências? Aliás, essa encarnada, né, nós estamos tentando livrar ela da influência do Libório, é o que o Hilário está levantando. Deus de bondade, não está ela interessada no reajustamento da própria saúde? Nós já estamos lutando por ela, para ajudar ela. Não roga socorro à instituição que frequenta, ela não vai para lá para poder realmente socorrer, ela não pede, está obsediada, está pedindo realmente desobsessão, e de repente ela vai dormir e vai buscar o obsessor. É isso que o Hilário está intrigado. Isso é o que ela julga querer, explicou o Aulo. Ela acha que está querendo sair dele, está querendo se livrar do obsessor, mas é preciso ter um pouco de cuidado. Entretanto, no íntimo, ela alimenta-se com os fluidos enfermiços do companheiro desencarnado e apega-se a ele instintivamente. E milhares de pessoas são assim. Resistem doenças de variados matizes e, com essas doenças, se adaptam para mais segura acomodação com menor esforço. Dizem-se prejudicadas, inquietas. Todavia, quando se lhes retira a doença, sentem-se vazias e padecentes, provocando sintomas e impressões. Isso serve também para quem tem doença, depois sente saudade da própria doença. Com que evocam as enfermidades a se exprimirem de novo em diferentes manifestações, levando-os a cultivar a posição de vítimas no qual se comprazem. Isso acontece na maioria dos fenômenos de obsessão. Encarnados, desencarnados se prendem uns aos outros sob vigorosa fascinação mútua, até que o centro da vida mental se lhes altere. E é por esse motivo que em muitas ocasiões as dores maiores são chamadas a funcionar sobre as dores menores, com o objetivo de acordar as almas viciadas
nesse gênero de trocas inferiores. A esse tempo, a recém-chegada conseguira beirar-se mais intimamente de Libório, que passou a demonstrar até uma certa satisfação. Sorria Libório agora, de maneira como uma criança contente, identificando, porém, a presença da dona Celina. A infeliz bradou, ela ficou com raiva, ficou com ciúme, porque viu a Celina, médium, perto do Libório, e ela ficou ardida de raiva. Quem é esta mulher? Ela começou a ficar com ciúme do Libório. E olha que ela era vítima, aparentemente, né, sendo vampirizada, mas ligado a ele sexualmente. Tanto é que ela ficou com ciúme da Celina ali, que a Celina estava lá com Abelardo, com Aulos, com André Luiz. Celina avançou para ela com simplicidade e implorou: minha irmã, acalme-se. Libório está fatigado, está enfermo, vamos ajudar ele a descansar, a repousar. E a interlocutora não lhe suportou o olhar doce e benigno, e longe de reconhecer Celina, enseguecida de ciúme, gritou para o Libório palavras amargas e abandonou o recinto em desabalada carreira. Ficou cega de ciúme, porque a Celina estava ali para ajudar o Libório. E olha que ela está na Terra como suposta vítima de vampirismo, buscando casa espírita para se desobsidiar, e de repente ela, que é uma terrível obsessora, ciumenta do próprio Libório. E o Libório também é um vampiro dela, ambos se valem, né? Libório mostrou evidente contrariedade quando ela vai embora. Aulos, contudo, aplicou-lhe passe, restituindo-lhe calma. Em seguida, Aulos nos disse de forma tranquila: olha, como vemos, a bondade divina é tão grande que até os nossos sentimentos menos dignos são aproveitados em nossa própria defesa. O despeito da visitante, né, encontrando Celina junto do enfermo, dar-nos-á uma trégua valiosa, de vez que nós teremos algum tempo para auxiliá-lo nas reflexões necessárias. Ou seja, foi ótimo ela ir embora mesmo, porque aí a gente está com mais liberdade para ajudar o Libório. Quando acordar no corpo carnal, pela manhã, a nossa irmã lembrar-se-á vagamente de haver sonhado com Libório ao lado de uma companheira, pintando um quadro de impressões a seu bel prazer, porquanto cada mente vê nos outros aquilo que traz em si mesmo. É a questão da projeção. Sempre que a gente critica os outros, fala mal dos outros, porque nós temos essas mazelas em nós. É isso, que cada mente vê nos outros aquilo que traz em si mesmo. Ah, mas ela é vaidosa, porque nós somos extremamente vaidosos. Ela é fofoqueira, porque nós somos fofoqueiros. Ah, mas ela realmente é uma pessoa que é irritada, porque nós somos irritados. Então nós projetamos psicologicamente nos outros as mazelas que nós temos em nós. No fundo, nós estamos brigando conosco e projetando nos outros aquilo que está conosco, que nós não estamos nos perdoando e não estamos nos perdoando os outros. Porque não há um movimento de auto-amorosidade em nós. E quando a gente não se ama, a gente se rejeita, se cobra, se reprime e vai reprimindo os outros. No fundo, quando a gente fala ele é fofoqueiro, é que você está se reprimindo como fofoqueiro, mas não está trabalhando através do autoacolhimento, numa aceitação, para que você decide e haja para resolver a questão da sua tendência à fofoca. Então você prefere estar atacando os outros. Isso serve para qualquer vício dos outros. No fundo, você está, na realidade, se atacando a você mesmo. Você projeta nos outros aquilo que você é. Isso não tem como escapar. É o que está falando. Cada mente vê nos outros aquilo que traz em si mesma. Abelardo estava satisfeito. Acariciava o doente, antevendo-lhe melhoras. Hilário considerou o seguinte: o que me assombra nesse caso é reconhecer o serviço incessante por toda parte, na vigília, no sono, na vida e na morte. E o Aulos disse o seguinte: sim, a inércia é simplesmente ilusão, e a preguiça é fuga que a lei pune com as aflições da retaguarda. Mas nossa tarefa estava cumprida, e é por isso afastamos dali, e minutos depois, despendido, nos prometeu o Aulos reencontrar-nos para a continuidade de nossas observações na noite seguinte. E a partir daqui ele entra no 14º capítulo, vai falar das forças viciadas, que eu vou deixar para a próxima quarta-feira. Nós fazemos uma reflexão com o André Luiz sobre essas forças viciadas do 14ª lição. Reflexões finais sobre o que nós aprendemos aqui. Primeiro, lá nas lives anteriores, a questão do pensamento, a questão da mediunidade. Agora nós estamos vendo a questão dessas ligações, profundas entre marido, mulher, no caso Abelardo, a Celina, no caso essa obsidiada, o Libório, e tivemos uma extraordinária oportunidade de aprender aqui exatamente essa lição do desprendimento. Se eu sou casado,
a minha esposa, inclusive sempre nos acompanha nas lives, se eu desencarnar e ela casar de novo, cabe-me compreender a situação, talvez seja um pouco difícil em algum momento, mas compreender para que o meu salário não seja o meu sofrimento, e eu poder saber que realmente nesse momento, embora nessa idade que nós estamos, bastante mais na terceira idade, mas não importa. É uma liberdade que a pessoa tem e que a gente precisa aceitar, e não entrar no guante do ciúme. Que o ciúme, ela é minha, ninguém tá, acho que eu vim primeiro, não quero ninguém na vida dela, ou o contrário, né? Ela desencarnar e eu ficar, e da mesma forma ela agir sem esse desprendimento. O importante é que nós possamos entender que nós estamos... Obrigado, tá, Alice? Que nós estamos aqui como aprendizes da vida. Guardem isso, nós somos aprendizes da vida. E como aprendizes nós erramos e acertamos. Quando nós errarmos, vamos, a partir do arrependimento, da expiação para a reparação, nos comprometer exatamente a não errar mais dessa forma, apenas conosco, ser sincero conosco. Vamos ter outros erros, mas daquele não mais a partir do arrependimento. Mas nós vamos errar muito ainda, nós temos muitos erros, muitas coisas a serem corrigidas. Vamos valorizar aquilo que nós somos, porque no momento em que eu tento realmente dizer, eu não sou ciumento, é porque eu sou ciumento, tá? No momento, não, mas eu não posso ser ciumento, você está violentando uma situação, disse, eu não posso, não podemos, é a lei da liberdade, eu não devo, porque é a lei do dever. Mas de qualquer maneira, quando você realmente diz, eu não sou, é porque você está reforçando aquilo que você de fato é. Né? Eu não sou ciumento, é porque é também. Então é importante, se existe esses movimentos em nós, acolhamos, ressignificamos e buscamos a virtude que o substitui, que é o desprendimento, que é a compreensão. Vem o ciúme, aí você usa aquela frase, apesar do ciúme estar querendo tomar conta de mim nesse momento, eu sou mais do que esse ciúme. Eu sou acolhimento, eu sou aceitação. E quanto mais eu vou fazendo dentro dessa mágica de reestruturar meu mapa mental, eu vou trazendo para o pensamento, para o sentimento, para a emoção, e com certeza eu vou resolver essa questão sem reprimir o ciúme. Eu não estou reprimindo o ciúme, eu estou ressignificando. Eu estou colocando em seu lugar o acolhimento, eu estou colocando em seu lugar a aceitação, a renúncia, o sacrifício, não tem problema. Mas eu não estou reprimindo. Porque não, eu não posso ser ciúme. Vai ter mais ainda. Quando você pensa que jogou para o subconsciente, ele volta com força. Não adianta reprimir. É ir ressignificando, é ir trabalhando. E apesar de eu estar com esse ciúme, eu sei que faz parte da minha natureza, mas eu aos poucos vou diluindo com a virtude do desprendimento, da compreensão, da fraternidade. Isso é gradual, é subida de montanha, não é andar com rapidez de 300 km por hora em Ferrari, em estrada asfaltada, não. Isso dá trabalho. Não adianta também me culpar, não, porque eu estou ciúme. Não, eu tenho ciúme. Todos nós temos essas mazelas a serem corrigidas. Não tem como, somos no nosso estágio atual de imperfeito que estamos, é impossível nós não termos esse sentimento. Mas é começar a trabalhar melhor esse sentimento, estou aceitando, refletindo, decidindo e agindo e não reprimindo. É apenas ressignificando, colocando em seu lugar as virtudes. Isso dá trabalho. Aí vai a meditação, oração, vivência visual, relaxamento, a vigília, como disse Jesus, a oração. Tudo isso nós temos a nosso favor. E a prece não precisa comprar em supermercado ou em drogaria, né? A prece é gratuita, você pode fazer gratuitamente e é mais poderoso que qualquer remédio caríssimo que tem por aí. Que Jesus nos abençoe. Vamos então na próxima quarta da sequência a questão dessas forças viciadas, que é o título do 14º capítulo, tá bom? Uma boa noite e um bom final de sábado e um excelente domingo para vocês. Muitíssimo, muitíssimo obrigado mesmo do fundo do meu coração. Esse prestígio de vocês estarem pacientemente nos ouvindo ou nos vendo. E espero que eu tenha sido útil com vocês, e tenha sido e continue sendo útil. Obrigado. Quando eu vejo esse maravilhoso estudo, muito obrigado, foram ensinamentos preciosos. Isso é muito importante para mim, porque me estimula a manter nesse ritmo e levar ao coração de vocês aquilo que o meu coração conforta. Um grande abraço para vocês.